Bom dia aos irmãos. Como eu estava escalado para domingo à noite, e hoje de manhã a mensagem tem que ser uma mensagem de Natal, não pode ser uma mensagem fora do nascimento de Jesus Cristo. Então, no culto de domingo à noite, Natal, para morrer nasceu Cristo. Então, eu peguei alguma coisa do nascimento de Cristo e levei para a finalidade da vinda de Cristo, que é a morte na cruz pelos nossos pecados. E hoje pela manhã eu quero falar sobre o Natal também, inclusive já lemos a passagem, não vou fazer a leitura novamente da passagem de Lucas capítulo 2, de 1 a 14, que é a passagem tradicional sobre o nascimento de Cristo. Dos evangelhos é o que melhor descreve, os outros, uns nem falam sobre o nascimento em termos de detalhes, mas Lucas ali procurou trazer detalhes sobre o nascimento de Cristo. Nós cantamos também pela manhã sobre o nascimento de Cristo, né? Então a mensagem é relativa ao Natal. Vamos orar então, pedir a orientação de Deus e depois vamos meditar na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pela vida, obrigado pela comunhão que temos, obrigado porque somos salvos pelo sangue de Cristo, Cristo que veio a esse mundo viver de forma humilde, nascendo nessa manjedoura, Deus, e a partir disso uma vida que demonstra a santidade que nós devemos praticar e viver dia a dia como salvos em Cristo. Obrigado pelos ensinamentos da Tua Palavra. Ajuda-nos na manhã de hoje a entender o verdadeiro significado do Natal. Aqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador, trabalha suas vidas, seus corações para que possam crer nesse Salvador que veio para morrer pelos nossos pecados. Graças te damos pela comunhão, pela vida. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. O verdadeiro Natal. Então, o nosso texto é Lucas 2, de 1 a 14. Mas antes de entrar no texto, nós vamos ler ali no capítulo 1 de Lucas, os versículos 26 a 28 e depois 46 a 56. Então, Lucas capítulo 2, de 1 a 14 é o texto, mas vamos ler Lucas 26 a 28. Lucas 1, 26 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando, o anjo aonde ela estava disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Agora versículos 46 até os 56. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e o santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos nos seus pensamentos de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, e encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abrão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. O verdadeiro Natal. Então, Natal, para o mundo, uma data marcante para as pessoas se regozijarem no final do ano, se encontrarem em família, fazerem as suas ceias, trocarem presentes, né? As empresas têm os amigos secretos. Então, as pessoas no Natal, e não só no Natal, mas no final de ano estão envolvidas com N e N confraternizações, buscando satisfazer as suas necessidades e seus desejos carnais. Em hipótese alguma, para as pessoas do mundo, o Natal tem o verdadeiro significado, conforme nós vamos ver na palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão preocupadas com as coisas espirituais. Elas vivem sem Deus nesse mundo, sem esperança. Então o espiritual para essas pessoas passa longe. Mas nós, como salvos em Cristo Jesus, nós conhecemos
o verdadeiro significado do Natal. Talvez até tenhamos comprado algum presente para dar aos nossos familiares, não há nada de errado nisso, mas não é a data de Natal esse significado, conforme o mundo faz. Nós sabemos que muitas empresas, no Natal e na Páscoa, são momentos em que elas faturam e têm o seu melhor momento financeiro na sua existência. Mas isso faz parte do comércio. Nós não podemos olhar o Natal dessa forma, por mais que vivamos nesse mundo. Então a palavra de Deus nos mostra claramente aqui em Lucas 2, de 1 a 14, o nascimento de Jesus Cristo, conforme nós lemos pela manhã. E Jesus Cristo, ele veio a esse mundo com uma finalidade, com o propósito de cumprir as promessas de Deus ao povo de Israel. E essas promessas, elas são extensivas também aos gentios, que somos nós, aqueles que não são o povo de Deus. Então, a promessa de Deus, ela é abrangente a todo o homem, a toda a criatura que Deus criou e colocou nesse mundo. Por quê? Porque, em razão do pecado, o homem se separou da comunhão com Deus. Mas Deus providenciou, com o nascimento de Jesus Cristo, a vinda do Salvador a esse mundo, o cumprimento da promessa que o homem seria salvo pelo Salvador, que é Jesus Cristo. Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, nesses tempos, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Então Jesus Cristo encarnou de forma com que Deus pudesse falar ao homem o seu plano de redenção para o homem. Então, muitas vezes se refere que Deus antigamente falava especificamente ao seu povo, o povo de Israel. Mas nos últimos dias, quando ele fala pelo Filho, ele estende a sua misericórdia a todo o homem, para se comunicar, para mostrar a necessidade que o homem tem de um Salvador, que é Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele nasceu naquela manjedoura de forma humilde, viveu de forma humilde, para mostrar como o homem deve se aproximar de Deus através desse Salvador. Então, Deus falou muitas vezes por parábolas quando Jesus Cristo esteve aqui nesse mundo. Também foi uma forma de comunicar o plano da salvação. Então, Deus encarnou-se com esse propósito, para que o destino do homem, que é a condenação do inferno, pudesse ser mudado com o Salvador Jesus Cristo. Para isso que o Senhor veio. E nós lemos aqui em Lucas 1, 27 a 31, sobre a escolha de Maria para que ela pudesse ser a portadora dessa nova, desse nascimento, o nascimento virginal de Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele escolheu uma virgem para que Jesus Cristo pudesse, pela cobertura do Espírito Santo, como preguei no domingo passado, pudesse nascer um Deus santo, para que pudesse ser encarnado e fazer o propósito do Deus Todo-Poderoso, cumprindo a promessa lá de Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Então é o cumprimento da promessa. Nós lemos ali quando ela recebe a notícia que ela seria portadora do Salvador, é o cumprimento da promessa dada por Deus aos israelitas. Mateus 1, 23 e 25, a virgem dará luz a um filho. E ali, naquele momento, José, despertado do sono, fez como o anjo lhe havia ordenado, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que desse a luz ao seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus Cristo. Então, mesmo ela tendo um marido prometido, ela não coabitou com ele. Por quê? Porque aquilo que havia sido gerado nela era santo, não poderia se contaminar. Como ela era uma virgem, não houve uma contaminação, não houve uma união carnal para o nascimento do Salvador. Então a promessa de Deus se cumpriu de forma milagrosa e de forma santa. Por quê? Porque Deus é santo e exige que todo aquele que se aproxime dele seja santo. E a santidade só então através do Salvador Jesus Cristo. Então a promessa cumprida. Por quê?
Porque Deus prometeu e ele não é homem para que minta. No tempo apropriado, Deus trouxe o Salvador. Então a descida do Espírito Santo foi essa obra milagrosa, o nascimento de Jesus através do poder de Deus. O mundo não aceita isso. Para o mundo isso é uma fábula, mas é o que a palavra de Deus narra. Então Jesus é um Deus que se encarnou para se entregar pelo pecador, para trazer salvação ao pecador. Então a nossa natureza pecaminosa, ela não pode se aproximar de Deus, mas através desse Salvador, nós recebendo ele, não um menino deitado na manjedoura, mas aquele que veio ao mundo para ser o meu Salvador, para morrer pelos meus pecados. Quando eu aceito ele como Salvador, eu me aproximo desse Deus Santo. Jesus Cristo era Deus, mas Jesus Cristo também teve sentimentos de homem. Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo sentiu dor, sentiu fome, sentiu tentação como nós somos tentados. Mas em tudo ele não pecou. Por quê? Porque ele glorificou a Deus com uma vida que agrada a Deus. E essa é a vida que o homem precisa ter, não conforme esse mundo diz, mas conforme a palavra de Deus fala. Então esse Salvador nasceu para nos mostrar como nós podemos viver e agradar a Deus. Mas por que Deus enviaria então o seu Filho a esse mundo? Por quê? Para que o mundo pudesse ser salvo por ele. E o mundo não lembra disso, irmãos. O mundo amanhã, depois da ceia de hoje de noite, talvez amanhã durante o dia de Natal, já nem vai mais saber o motivo pelo qual ele ceiou aquele dia anterior, à meia-noite, na virada da noite, recebeu o dia 25, mas no próprio dia 25, o mundo já não vai nem saber o que significa para ele o Natal. Por quê? Porque ele não discerne as coisas espiritualmente. Mas nós discernimos e nós precisamos ser a luz nesse mundo, o sal nessa terra, para mostrar o erro que essas pessoas andam. Nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos, as pessoas com que nos relacionamos estão perdidas. Por quê? Porque o mundo engana com o significado do nascimento de Cristo. O pobrezinho nasceu numa manjedoura, não passa disso. Não querem receber como Salvador. Mateus 2:11, e entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha só, chegando na casa, ele não estava mais na manjedoura. Isso aqui aconteceu pelo menos 1, 2, 3, 4 meses, 5 meses, talvez um ano depois. Os magos vieram oferecer presentes ao Salvador. As pessoas dão presentes sem significado. Jesus Cristo é o presente de Deus ao homem e não a forma comercial como o homem se presenteia. Mas quando nós oferecemos Jesus Cristo, eles não querem. Por quê? Porque para eles não tem valor, eles não têm o discernimento espiritual. Então essas trocas de presente é a imposição comercial. É aquilo que foi criado como uma cultura pagã em nossos dias. E isso vem lá de anos e anos atrás e foi colocado na cabeça das pessoas para desviar a atenção do verdadeiro significado do Natal. As pessoas continuam perdidas. Então o maior presente dado por Deus é o Salvador, aquele que veio na manjedoura, mas que morreu na cruz pelos nossos pecados. Precisamos comemorar o seu nascimento? Sim. Mas se ficarmos só na comemoração do nascimento, não tem significado nenhum. É o que faz o mundo. Troca presentes. Colossenses 1,18, ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então Jesus Cristo, ele precisa ser exaltado, não como menino na manjedoura, mas como Deus, como Salvador, como a propiciação pelos pecados do homem. Então, presentes não têm valor nesse Natal. Deus quer dar o presente que é Jesus Cristo. Então os magos trouxeram presente, chegaram de vários lugares. E ali, no Oriente, irmãos, era costume dar presente para o rei, não para aquele menino que nasceu pobrezinho na manjedoura. Então quando aqueles magos chegaram para presentear Jesus Cristo, eles sabiam que era o rei dos reis, o rei dos judeus, o salvador do mundo. Eles sabiam, porque no Oriente
eles chegaram com presentes para oferecer ao Salvador. Era costume no Oriente, as pessoas importantes recebiam visitas e quem chegava entregava presente para o rei. Não troca de presente amigo secreto como é feito nos nossos dias. Então, esse costume era no Antigo Testamento. Hoje, nós não precisamos dar presente, mas nós temos o presente que é o Salvador. Lá em 1 Reis 10, se o irmão ler depois, quando Davi recebeu a rainha de Sabá, porque ela ouviu a respeito da fama de Davi, ouviu a respeito do Deus em que Davi servia, da sabedoria, do conhecimento de Davi, ela veio provar Davi com enigmas, para entender, para beber da sabedoria. E ela veio carregada, camelos carregados com especiarias, com donativos para dar para quem? Para o rei. Ela não veio trocar presente, ela veio reconhecer o rei e presenteou o rei. Isso era no Antigo Testamento, no Oriente era assim. E o rei também, por ela ser rainha, presenteou ela também da mesma forma, reconheceu a importância daquela rainha. Então era um costume, mas eles não trocaram presente simplesmente por trocar. Por quê? Porque eles eram personalidades importantes no meio onde estavam. Então os magos, quando chegaram, sabiam o motivo pelo qual eles presentearam. E veja quais foram os presentes. Ouro, que é o símbolo da realeza, incenso, que é o símbolo do sumo sacerdote, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, aquele que entrou dos santos uma única vez e fez propiciação pelos nossos pecados, definitivamente. Lembra que o sacerdote entrava uma vez por ano com sangue de bezerros, mas Jesus Cristo derramou seu próprio sangue, então ele era o sumo sacerdote e ele recebeu honra por ser o sumo sacerdote, ele foi presenteado por isso. E mirra, erva amargosa, que era usada na preparação de mortos, para ungir o corpo dos mortos. Então, os magos, foi revelado a eles o significado que era aquele menino que nasceu naquela manjedoura, que agora estava naquela casa. O Salvador do mundo. Então, irmãos, hoje, além desses presentes, além da árvore de Natal, além de tudo que é feito, sinos, velas, Papai Noel, olha só, o que é o Papai Noel? É um desvio completo do significado do Natal. É uma heresia. Por quê? Porque o homem não quer saber de servir a Deus. E ele é um instrumento de Satanás para desviar a verdadeira atenção do significado do Natal, que é o reconhecimento da vinda desse Salvador. E nós não podemos andar conforme o curso desse mundo. Nós temos que ter um entendimento da palavra de Deus para dar razão da nossa fé quando alguém nos falar ou tentar empurrar a goela abaixo uma situação dessa. Não podemos desrespeitar as pessoas, mas não podemos deixar as pessoas moldar o nosso pensamento conforme o curso desse mundo. Precisamos, com amor, com sabedoria na palavra de Deus, mostrar o verdadeiro significado do Natal. Comemoração pagã é o que é feito usando o Jesus na manjedoura. É o que eles fazem. Lucas capítulo 2, versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador, Cristo, Deus, o Senhor. Ele veio então para restabelecer a comunhão do homem com Deus, Salvador dos nossos pecados. Porque quando Adão e Eva pecaram, o pecado passou a toda a humanidade, lá do Éden para cá. Então a comunhão com Deus somente através desse Salvador, desse Cristo que nasceu naquela manjedoura. Lembra? O mundo usa Jesus. Eu quando prego, os irmãos podem notar, eu dificilmente uso o nome Jesus, eu uso Jesus Cristo ou Cristo Jesus, porque Jesus é muito ralinho. Jesus é muito ralinho. Eles nunca falam no Cristo, porque Cristo é o Deus verdadeiro. Senão Deus não teria posto Jesus Cristo. Então Jesus o homem, mas Cristo Deus Salvador. E nós temos que ter esse discernimento da palavra.
para dar razão do verdadeiro significado do Natal. Senão vai ficar só ali naquela manjedoura. O Senhor está presente nas falas, nas bocas, mas longe do coração dessas pessoas. É o que é o Natal para essas pessoas. Não tem profundidade, porque elas vivem sem esperança. E Jesus Cristo é a esperança, é a restauração. Ele veio com esse intuito. Veio para os judeus, mas também para todo aquele. Foi estendido que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João 3,16. Deus amou de tal maneira todos os homens e oferece a salvação através desse Salvador. Mateus 2,2, perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela lá no Oriente e chegaram para adorar. Eram os magos. Por quê? Porque eles viram a esperança para a vida deles, irmãos. E é o que o mundo precisa ver, a esperança. Aquela estrela ali foi o que eles viram projetada ali, a esperança de vida, porque ela tem um significado ali, a cruz praticamente, se tirar um dos quadriláteros ali, vai ficar a cruz mostrando. Então Deus mostrando que aquele ali era o Salvador. Não veio só para os judeus, mas veio para todos. Por quê? Porque os magos eram gentios, eles vieram. O povo judeu rejeitou, não deu nem lugar para o Salvador, mas os de fora vieram contemplar o Salvador. Vimos a sua estrela no Oriente e chegamos para adorar. Assim deve ser o homem. Ele precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento para o povo judeu, mas extensiva a todos nós. E o anjo, versículo 10, lhes disse: não temais, porque eis que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, será para todo mundo. Não é só para vocês que chegaram aqui, para todo aquele que está rejeitando, que não quer reconhecer. É para ti também, é para todo mundo. Então, cidade de Davi, se referindo a Belém, boas novas, o Salvador. Por quê? Porque havia sido prometido que ele nasceria em Belém. O cumprimento do plano de Deus ao homem. Versículo 14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Para com os homens, sempre incluindo que Jesus Cristo é a boa nova, é a boa vontade de Deus para todo o homem. Não é específico para um ou para outro. É para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Glória a Deus por isso. Nós louvamos a Deus porque sabemos o significado. E as pessoas também precisam a promessa de paz para suas vidas. E disse a Adão, disse a Adão, porquanto deste ouvido à voz da mulher e comeste da árvore que te ordenei que não comesse, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. Então, o homem não quis viver em harmonia com Deus, de forma perfeita com Deus. Será que o homem quer viver hoje em harmonia com Deus, de forma perfeita? Ou ele só quer reconhecer aquele Jesus que fica ali na manjedoura? É o mesmo comportamento, irmãos. E nós, salvos em Cristo Jesus, somos esse instrumento para chamar a atenção dessas pessoas, como Deus quer que elas devam servir a Deus conforme a sua palavra. Aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então Deus nos deu a liberdade, nos deu o livre-arbítrio para escolher aquilo que nos agrada fazer ou não. Nós, como salvos, não temos escolha a não ser fazer a vontade de Deus, porque é para isso que Deus nos salvou e nos mantém nesse mundo. Mas a pessoa que ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador, ela tem o livre-arbítrio para rejeitar a mensagem. Mas um dia ela vai dar conta. Mas nós devemos pregar a mensagem da salvação, porque Deus pôs inimizade entre a semente, e porém inimizade entre a semente da mulher e a tua semente, e a sua semente ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Só Jesus Cristo é capaz de resolver essa equação, que o pecado separou a comunhão de Deus com os homens. Então ele veio para restabelecer a comunhão de Deus com o homem. Então, Noé, através dos tempos, ele foi escolhido também por Deus para preservar a raça humana. Ele foi
um homem que foi uma bênção, depois veio Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, e a partir dali Jesus Cristo, o plano de Deus perfeito. Mesmo o homem pecador, Deus não exterminou o homem com o dilúvio. Ele preservou, ele deu uma outra oportunidade para o homem de crer nesse Salvador. E a partir do dilúvio para cá, o homem continua cada vez mais longe de Deus, com um coração duro, com um coração impenitente, mas a palavra precisa ser pregada para que haja a transformação. Passaram-se mais de 4.000 anos do primeiro casal até o nascimento de Jesus Cristo, mas Deus cumpriu a sua promessa. E hoje são mais de 2.000 anos. E Deus continua esperando para que o homem aceite o Salvador que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Mateus 3,13. Deus levanta sempre pessoas. Levantou antes da vinda do Salvador, João Batista, para pregoar que ele viria para morrer pelos nossos pecados. Deus quer, irmãos, usar a ti, usar a mim como salvo, para que nós possamos proclamar a mensagem que os anjos proclamaram. Glória a Deus nas maiores alturas, porque o Salvador está entre nós. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele quer salvar aquele que ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. E prepara o teu coração, a palavra é pregada, a decisão ela é pessoal. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1:20. Então, o mais importante para o homem é a transformação da sua mente e do seu coração. Reconciliação. O Salvador veio para trazer reconciliação. Então, o nascimento é importante, mas o sangue de Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados é que dá salvação, é que dá reconciliação entre Deus e o homem. Então ele continua sendo anunciado. Até quando? Até que o Senhor diga: basta, chega, o tempo apropriado se cumpriu. A partir de agora, Deus vai levar a sua igreja e vai vir grande tribulação a esse mundo. Aí as pessoas vão querer e não vão poder. Por quê? Porque a pressão vai ser muito grande. Então, o momento para reconhecer Jesus Cristo como Salvador é hoje. Ele veio, ele nasceu, ele viveu nesse mundo de forma humilde, pura e santa, para dar exemplo e para te salvar com a sua morte e ressurreição a partir do momento em que morreu na cruz pelos teus pecados. É o poder de Deus. E essa é as boas novas que nós pregamos. Aquilo que foi anunciado pelos anjos, nós continuamos pregando, anunciando as boas novas. Nascimento, vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Essas são as boas novas. Fora disso, o Natal não tem significado nenhum. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é Jesus Cristo que morreu e ressuscitou pelo meu, pelo teu pecado, e foi elevado para o céu, para o seu trono. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados e voltou para a sua glória. E está lá agora, intercedendo por nós, salvos em Cristo Jesus, e aguardando aquele que ainda não crê nele como Salvador, a confissão com os lábios e crer de coração que ele realmente é o Salvador, para que ele também possa ser o teu Senhor, e o dia que tu partires desse mundo, tu possa estar na presença de Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é o amor de Deus. Ele enviou para que o mundo que jaz no maligno possa fugir do julgamento, que é a condenação para o lago de fogo e de enxofre. Então, o verdadeiro significado do Natal, a celebração, é o amor de Deus em Cristo Jesus. Não um amor superficial, que amor que eu tenho, como as pessoas demonstram.
um amor sentimental, um amor sem profundidade. Não, é um amor de Deus em Cristo Jesus. Esse é o significado do Natal. Por quê? Porque é a única maneira do homem se justificar. Boas obras, fazer o bem, nada disso vai salvar o homem, a não ser o amor de Cristo. Porque ele que pagou o preço exigido por Deus, pelo teu e pelo meu pecado. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Então, o nosso desafio é para que tu, crendo na palavra, possa colocar no teu coração e com a boca confessar que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus e que morreu pelo meu pecado. Para isso, é uma decisão pessoal. Nós anunciamos a palavra, a mensagem é pregada, mas a decisão, ela é uma decisão pessoal. Não creia no Cristo deitado na manjedoura. Creia no Cristo Deus que veio a esse mundo para morrer pelo teu, pelo meu pecado. Nós damos graças a Deus como salvos, porque um dia pudemos entender essa verdade e aplicamos o sangue de Cristo na nossa vida. E Deus quer continuar nos usando, irmãos. Nós não podemos negligenciar. Nós não podemos ser um rádio fora de sintonia para esse mundo. O mundo vive assim, como um rádio fora de sintonia, sem esperança, andando sem rumo. Mas o salvo em Cristo Jesus, ele é um rádio sintonizado para propagar as boas novas, para pregar o Evangelho. Não sabemos a data certa do nascimento de Jesus Cristo, nem a concepção de Maria. O mundo criou esse dia 25. Não venhamos a desmerecer isso. A minha pregação não é nesse intuito. Não podemos desmerecer, porque o crente também não pode ser um legalista ou um tropeço. Mas nós precisamos mostrar a essas pessoas que elas estão enganadas da forma como elas comemoram o Natal. Natal, para o salvo em Cristo Jesus, ele precisa ter, então, esse sentido, esse significado de proclamar o Evangelho aos incrédulos, para que eles também possam não crer em religião, não crer em falsas doutrinas, não crer em tradições, mas crer no verdadeiro Evangelho, que é as boas novas de Cristo. E nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual que importa que seja salvo. 4:12 de Atos. Então essa é a mensagem. Reconheça a Cristo como o Salvador que veio para morrer pelos teus pecados. Esse é o significado do Natal. Não seja enganado por Papai Noel, por árvore de Natal, por nada mais. Um faz diferença entre dia e noite, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Romanos 14, 5. Então, mesmo que esse versículo se refira aos dias considerados como santos em relação à guarda da lei no Antigo Testamento, o importante para nós, irmão, a exortação para nós, é que nós possamos ter a convicção daquilo que nós celebramos. Não importa a data, mas o meu culto a Deus é hoje, porque Ele é o meu Salvador, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu Deus, porque Ele é o único digno de adoração. Eu tenho esse entendimento. É por isso que eu celebro, independente do dia. Eu celebro por isso. E o desafio àquele que não tenha Jesus Cristo como Salvador, nos procure. Se está nos assistindo mais tarde pela rede social, ou está presente sem ter Jesus Cristo como Salvador, e nós te mostraremos aqui como também tu pode crer nesse Salvador que veio ao mundo para morrer pelo teu e pelo meu pecado. Não entre em 2024 perdido. Creia em Jesus Cristo como Salvador. Aceite o amor de Deus. Não rejeite a salvação do Senhor como o mundo faz com suas atitudes. Cristo é o nome dado entre os homens pelo qual importa que tu seja salvo. Tu já és salvo? Se não, nos procure que nós te mostraremos. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração, como na provação. O povo de Israel endureceu o coração e sofreu por isso. Não sofra por isso. Aceite Jesus Cristo como Salvador. Que tu possa decidir pela verdade.
e não pelo aquilo que o mundo fala sobre o Natal. Que Deus seja glorificado com a sua palavra. Amém? Vamos orar. Amado Deus e bondade do Pai, obrigado pela vida, obrigado a Deus pela oportunidade que temos de um culto racional, um culto em que sabemos o significado do verdadeiro Natal para nós, ó Deus, que Tu nos amou de tal maneira que enviou o Teu Filho, nascido nessa manjedoura, de forma humilde, porque não teve lugar para Ele, ó Deus. Se nós estivéssemos, talvez naquela época, teríamos a mesma atitude desses homens, mas que Tu possa, assim como teve misericórdia de nós, ó Deus, ter misericórdia desses que ouvem a Tua palavra, que possam ouvir as boas novas do Evangelho, glorificarem o Teu santo nome, ó Deus, receberem a Tua salvação, assim como aqueles magos chegaram e receberam a salvação em Cristo Jesus. Usa a Tua palavra nesse dia, usa o nosso testemunho, o nosso relacionamento com os nossos familiares incrédulos, que eles possam sentir o peso do pecado, ó Deus, e aceitarem a Tua salvação. Somos gratos porque Tu é um Deus zeloso, um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus paciencioso, ó Deus, para com o pecado do homem, mas sabemos que um dia Tu trará a juízo tudo aquilo que o homem diz pela sua boca, Deus, e crê no seu coração. Que Tu possa ter misericórdia de nós e daqueles que ainda não creem em Cristo como Salvador. Graças Te damos pela comunhão, pela vida, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo que eu oro agradecido. Amém.